Vai, Bruno, faz uma graça, conta uma piada aí, sei lá. A única piada que eu conheço aqui é a tua vida. A sua vida é uma piada, você é uma piada de mau gosto pelo universo. O universo te pariu numa diarreia. Eu achava que minha vida era ruim até te conhecer. Nossa, cara. Agora com o Cansei sendo pelo mundo, eu vou poder mostrar coisas pra vocês que eu gostaria de ter mostrado há muitos anos, mas que agora a gente tem essa liberdade de mostrar. Hoje é o primeiro episódio de 2 do especial de massa de macarrão, onde nós vamos desvendar algumas coisas, explicar algumas diferenças e nós vamos trazer pra vocês química e história, meu amor! Ei! Você não aprendeu no colégio, você vai aprender aqui. Hoje nós vamos aprender a fazer 3 tipos de massa fresca de macarrão que você pode fazer na sua casa e fica maravilhoso. Vocês estão animados como eu? Sabe como é que vai ser? Delicious pasta. Mas antes de começar esse vídeo, agora já dá o like, comenta e compartilha, ativa o sininho. Ajuda o canal a aquecer, demônio. Vem aqui ficar falando, fica pegando informação e não dá um like. Vai agora. Comenta, diz que eu sou uma delícia saborosa e dá o like. Agora! A história da massa no mundo começa há muito, muito tempo atrás. Ela começa na China, mais de 3.000 anos AC. Então a gente vê que a história do glúten, a história dos grãos, ele vem realmente dos primórdios aí da nossa sociedade. Nós vamos ver a massa chegando na Europa e logo em seguida, depois no Ocidente, no pós-Marco Polo. Quando a gente, depois das cruzadas, o início das grandes navegações, a gente tem aí o mundo oriental trazendo juntamente nesses navios as especiarias, mas trazendo novas bases de cultura alimentar. Então nós vamos ter os árabes fazendo, nós vamos ter os europeus fazendo agora a massa e entendendo o que é a farinha e o glúten. E isso foi se espalhando. E aí nós vamos ter a história da massa aí na Itália, nós vamos ter tudo acontecendo e logo em seguida nós vamos vir para as Américas. Eu não vou me estender muito dentro da história, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, a gente vai ter muita coisa para fazer hoje. Mas vamos entender o que é a massa. A massa não é nada além do que farinha e líquido. A massa não é nada além do que a extração e a criação de teias de glúten. Glúten é uma teia proteica formada pela hidratação de 2 proteínas, glutamina e gliadina. Você adiciona água e elas começam a se juntar e formar uma teia. E essa teia é o que nós chamamos de glúten. O glúten, nós vamos ver muita gente falando que o glúten faz mal, que tem isso, tem aquilo. Logicamente, existem as pessoas celíacas que têm realmente e as pessoas alérgicas a glúten. E isso é muito sério para elas. Entretanto, muita coisa do que a gente vê, do mal-estar, existe a histeria coletiva e existe também as questões da estrutura do glúten, como são feitas hoje, e de como os grãos estão sendo produzidos hoje. Mas isso é uma conversa para uma outra ocasião. Mas vamos lá, nós podemos fazer massa de todos os tipos. Nós podemos fazer massa com água, nós podemos fazer massa com ovo, nós podemos fazer massa com qualquer tipo de líquido. O que nós precisamos é líquido mais farinha. Logicamente, vão ter outros tipos de massa, você pode fazer com arroz, mas hoje nós vamos fazer a nossa massa básica, tá certo? Hoje nós vamos fazer 3 tipos de massa. Hoje nós vamos fazer uma massa simples, que é uma massa com base de ovo, onde nós teremos farinha e ovo unicamente, tá certo? Ovo inteiro. Nós vamos fazer uma segunda massa, que vai ser a minha massa, que é a minha massa preferida, que é uma massa somente de gema, que é uma massa muito sensual, muito deliciosa, cara, mas muito deliciosa. E nós vamos fazer uma terceira massa, que é uma massa que a gente pode dizer que ela é vegana, porque ela leva só semolina, água e azeite, tá certo? Então nós vamos adicionar ainda a gordura para ela poder dar um sabor. Então hoje nós vamos aprender as bases de massa, as proporções e o que nós podemos fazer
para melhorar e modificar essa massa ao nosso gosto. Vocês estão preparados? Senta que lá vem história, viu, criança? Bora lá! Antes da gente começar a fazer as receitas, nós vamos colocar um padrão aqui na nossa massa. A cada 100 gramas que nós formos utilizar de farinha, quando nós estamos falando de farinha, não é qualquer farinha, não é aquela farinha comum que a gente compra no supermercado. A farinha para fazer macarrão, ela precisa ser uma farinha com alto nível proteico. Você vai encontrar semolina ou farinhas para macarrão que se chamam 00, que são farinhas duras, ou seja, com bastante proteína, para você ter aquele macarrão al dente. Se você não encontrar, não tem problema. Bruno, posso fazer com a farinha comum? Pode, você não vai deixar de fazer por conta disso. Só que ele não vai ter aquela mesma textura, ele vai ter uma textura mais macia, menos crocante do que a gente esperaria de um excelente macarrão. Mas não tem problema algum. A cada 100 gramas de farinha, nós vamos utilizar entre 50 a 55 gramas de líquido. E esse pode ser dividido entre vários líquidos, ou água, ou ovo, ou gema. Você escolhe. Bruno, posso fazer massa com qualquer líquido? Pode. Mas lembre-se, tudo que é alcoólico, grande parte dele é álcool, não é água. E álcool não forma glúten. Então, se você quiser fazer com algo alcoólico, você tem que lembrar que você tem que tirar a porcentagem do álcool e adicionar mais líquido. E isso pode desandar um pouco sua massa e você vai precisar fazer alguns reajustes, tá certo? Mas a base é essa. Dependendo da sua farinha, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Eu indico começar para cada 100 gramas, 50 gramas de líquido, e aí você sova, vê como é que tá essa massa. Se precisar de um pouquinho mais, vai adicionando e vai anotando no seu caderninho para fazer o teste com o que você tem aí, tá certo? Vamos começar. Essa nossa primeira massa é a massa básica. Nós vamos pesar então 100 gramas de farinha 00 aqui, de alto nível proteico. E para cada 100 gramas a gente vai utilizar um ovo. Esse nosso ovo aqui tem 52 gramas. Tá perfeito, vai ficar certinho. E aí eu vou fazer uma estilo bem nona aqui mesmo. Em cima da minha bancada, eu vou abrir um vulcãozinho com essa farinha. Vou colocar esse ovo dentro. Vou colocar 1 graminha de sal, bem pouquinho. E com garfinho eu vou misturando um pouco dessa farinha na lateral até ele formar um creme. Quando ele formar esse creme, aí você pode começar a misturar essa farinha até ela se juntar. E aí você vai começar a sovar essa massa. Ela vai estar seca, ela vai parecer seca. Não se preocupem, gente, farinhas de alto nível proteico demoram a hidratar. Vai sovando e você vai ver que ela vai formando, vai limpando a mesa. No momento que ela formar, sova até ela ficar lisa. Assim que ela ficar lisa, você colocar o dedo e ela fazer o spring, ou seja, ela voltar. Você coloca num filme plástico e deixa em cima da sua bancada por pelo menos meia hora para esse glúten, essas teias, elas afrouxarem e você conseguir abrir essa massa da melhor forma possível. Na nossa massa 2, nós vamos fazer uma massa só de gema, que é uma massa que eu adoro. É uma massa mais cara, mas é bacana também. Aqui nós vamos pesar então 75 gramas de farinha 00, 20 gramas de semolina, semolina que é uma farinha de um altíssimo nível proteico também, um nível de glúten altíssimo e vai te ajudar a dar uma textura muito bacana para essa massa. E para completar o meu 100 gramas de seco, eu vou colocar 5 gramas de beterraba em pó. Beterraba em pó para dar uma coloração e um sabor para essa massa. Vocês vão ver, essa massa vai ficar linda, um arroxeado fantástico. E logicamente 1 graminha de sal para temperar. Vamos pesar aqui nossa gema. Pesando uma gema, nós vimos que a média da gema é mais ou menos 15 a 18 gramas. Nós não temos padrão no ovo brasileiro, então você vai ter que pesar até ele bater 55 gramas de gema. Se passar um pouquinho, tira uma colheradinha. Bateu 55, vou colocar no meu multiprocessador. Gente, não precisamos fazer o negócio na mão. Pode fazer dentro do bowl, pode fazer no multiprocessador.
bateu, ela juntou um pouquinho, viu que virou uma farinha úmida, botou em cima da mesa, juntou, começou a sovar. Mesma coisa, sova, sova, sova. Ficou lindinho, deu spring, passa no filme plástico e deixa em cima da sua mesa durante meia hora. Aqui na nossa massa 3, nós vamos fazer um negócio super diferente. Nós vamos fazer uma massa vegana, que é uma massa com base de semolina e água. Só que antes nós vamos defumar essa massa na nossa Sugar, nosso pitch maravilhinho da Kings, maior e melhor empresa de pitches do Brasil. E é interessante quando nós colocamos essa farinha para defumar, nós damos um outro espectro de sabor. Ela não vai ficar com aquela nota extremamente defumada, mas ela vai dar uma nota muito sensual. Lembre-se de uma coisa, esse eu não filmei, eu fiz por trás, mas eu não filmei. Antes de colocar a farinha no seu pitch, em cima do seu papel manteiga, não precisa colocar em bandeja, pode ser num papel manteiga, dá só uma borrifadinha de água para ajudar com que essa farinha absorva melhor esse sabor de fumaça. Vou deixar, não tenho temperatura, pode ser uma temperatura bem baixa, só preciso de fumaça. Vou deixar defumando por meia hora até ela ficar bem mais amareladinha. Tá pronta. Então aqui nós vamos pesar 98 gramas de semolina e 2 gramas de cúrcuma ou açafrão, que vai dar pra gente um sabor e uma cor linda aqui na nossa massa. Vou pesar também 5 gramas de azeite e colocar 50 gramas de água, mais 1 grama de sal. Mesma coisa, dentro do meu bowl, não precisa usar sua bancada, gente, pelo amor de Deus, nós não somos nonas. Você vai sovar dentro, formou a massa, aí você na sua bancada, sem farinhar, você vai sovar até ela dar o ponto e ficar linda. Colocou no plástico, esperou meia horinha. Todas as nossas massas então descansadas, vamos começar da primeira para a última, abre. Nessa primeira, gente, eu entendo que nem todo mundo tem rolo de massa em casa. Eu compreendo, eu sei que vocês reclamam, mas olha, você pode abrir no rolo. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, enfarinha a tua mesa e arrocha, bebê. Mas eu tenho rolo aqui. É interessante você comprar um rolo se você quiser brincar isso aqui. É muito legal para você ter na sua casa, fazer com seus filhos e de vez em quando, no almoço de sábado e domingo, fazer uma massa bem gostosa. Aqui eu tenho um rolo profissional, mas você pode comprar um rolo manual. Tem para todos os bolsos. Vamos virando essa massa, ou seja, fazendo o fold. Vamos deixá-la, vamos virando ela dentro dela mesma até que ela fique bem retangularzinha. E aí nós vamos começar a diminuir a grossura dessa abertura. Vá diminuindo, diminuindo e passando pelo menos 3 vezes em cada uma das vezes que você diminui a abertura. Para ela ir afinando, para ela ir criando teia de glúten. Até que ela fique super longa e aí você vai conseguir ver inclusive a sua mão pelo outro lado da massa. Essa é a textura perfeita. Assim que ela abrir, nós vamos passar farinha, enfarinhar os 2 lados e deixar ela dar uma descansada. Você vai fazer isso com todas as massas. Quando você terminar, nós vamos dar uma talhada nessas laterais que elas estão feias. Você pode utilizá-las. No restaurante não poderia, mas aqui a gente usa, que a gente vai comer tudo. Vamos dar uma embelezada nessa massa, tirar essas laterais que ficam meio rachadinhas. E aí nós vamos cortar. Aqui a grossura da massa vai depender do que você quer. Ou fettuccine, pappardelle. Eu fiz aqui quanto mais grosso, mais pro lado do pappardelle. E aí, um pouquinho mais fino, você vai fazer um fettuccinezinho aí, coisa mais linda. A grossura da massa é uma decisão sua.
Olha que massas lindas! Gente, como é que eu posso guardar isso daqui? Guardo na geladeira por 2 dias, congelo por 6 meses ou boto no sol para ela secar durante 24 horas e você poder guardar num pote hermético da sua cozinha por 3 a 6 meses. Delicious! É isso, gente. Não tem segredo. Não tem segredo. É seguir proporção e fazer. Bruno, não tenho rolo em casa, não tenho cilindro. Olha, abrir na mão dá um trabalhinho, mas dá para abrir no rolo, como eu mostrei para vocês. Mas é interessante quando você investir não precisa ser um profissional, não precisa ser um elétrico, pode ser um de mão, para você se divertir. É legal fazer com as crianças, fazer com a família. Isso daqui é uma base histórica que nós temos, uma base gastronômica histórica que nós temos da Europa, da Itália principalmente. E é algo muito divertido. Você pode misturar cores, você pode fazer bicolor a massa, tricolor, policolor, você pode fazer da forma que você quiser, com os sabores que você quiser. No próximo episódio, que sai ainda essa semana, do Égua Doido, nós vamos aprender a cozinhar essa massa e fazer 3 tipos de recheio. Então, a gente termina por aqui hoje e muito obrigado. Eu espero que vocês façam e me mandem fotos lá no Instagram, né, demônio? E nos sigam nas redes sociais, @SalomonBruno e @Cansei de Ser Chefe, Facebook, Twitter e Instagram. Se você precisar dessas de todas as outras receitas, entra lá no www.brunosalomão.com.br. E não te esquece, demônio, entra no nosso clube de canais, te inscreve no nosso clube de canais. É muito legal, um vídeo a mais por semana, ao vivo. Você escolhe o que vai ser feito, você vota. É muito divertido, você participa do nosso grupo do WhatsApp e toda semana você concorre aí a um prêmio muito maravilhoso dos nossos sorteios, dos nossos patrocinadores e do Cansei. E entra na nossa lojinha para ter acesso a todas as nossas camisetas, bonés, hubs e todos os produtos que estão sendo lançados. E não te esquece de dar o like, comenta, compartilha, ativa o sininho para que o YouTube não tire a gente da sua vida. Um beijo! Agora vou preparar meu mise en place para poder comer, que eu estou com fome, vamos cozinhar. Você na sexta-feira você vai ver isso aqui, tá? Beijo, até sexta!